Então, hoje nós temos só um palestrante e ele veio trazer um presente maravilhoso para todos nós. Então, boa noite, Sidney. Seja bem-vindo. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco. No dia de hoje, 10 de outubro, Richard estaria completando 87 anos de idade. Em 1985, Richard foi homenageado pelo coral da casa. Hoje, o nosso coral Amor e Luz, naquela época, regido por Olinda Maria dos Santos, chamava-se Grumeac, Grupo Musical Espírita Amor e Caridade, com esta música. A gravação está com má qualidade, porque foi gravada num gravadorzinho de longe. Nós fomos pegos de surpresa com a presença do Richard e nós o homenageamos pelo seu aniversário com a música predileta dele, que é essa que vocês estão ouvindo, Além do Arco-Íris. Graças ao nosso presidente, Uriel de Almeida, que tem um carinho muito grande pela história desta casa, Uriel conseguiu achar um documento histórico. A ata da diretoria desta casa, de 25 de abril de 1956, aprovando Richard Simonetti como associado. Foi a partir desse dia que ele se tornou membro oficial do Amor e Caridade. Não quer dizer que ele não frequentasse a casa. A mãe dele, cujo nome, Adélia Simonetti, dá até hoje o nome da nossa sala de costura, já era frequentadora. O seu pai, Francisco Simonetti, médium, enfermeiro, pessoa muito conhecida, querida em Bauru. Vejam só, não sei se vai dar para vocês verem, essa foi a ata que Uriel conseguiu achar, mostrando grifadinho ali, não sei se dá para vocês verem. O nome do Richard Simonetti, integrando a partir daí o quadro associativo desta casa. Em 1927, mais precisamente no dia 7 de maio, a médium Carmen Perácio teve uma visão. Uma chuva de livros que caía na cabeça de Francisco Cândido Xavier. Pela data, vocês estão notando que Chico não havia ainda psicografado nenhum livro. Então foi uma previsão, uma verdadeira profecia, porque a partir daí, durante 75 anos, Chico psicografou mais de 400 obras. Mas Richard Simonetti, foi uma outra descoberta do Uriel, também teve a sua chuva de livros. Vejam este relato, datado de 14 de fevereiro de 1957. Essa aí é um pedacinho de uma ata, de uma reunião de estudos, um resumo
dizendo claramente que Richard se tornaria futuramente um grande escritor. Uma previsão, uma profecia, uma antevisão. Nessa reunião estavam presentes Richard, a sua mãe, Adélia Simonetti, e na leitura do livro Alguém Chorou por Mim, Mãe Maria, essa foi uma visão, uma vidência que foi relatada nessa ata que vocês estão vendo. Aliás, vão ver agora. Mãe Maria passava a mão na cabeça do Richard. Além da mãe de Richard, estavam presentes os seus tios, Rosa e Afonso Simonetti, e a sua avó, Helena. Olhem só. Esta é a descrição que o médium vidente faz nessa reunião gloriosa de 14 de fevereiro de 57. Um jovem saía alegremente de uma livraria, sobraçando muitos livros com carinho. O guia Manuel, que era um dos mentores desta casa, entregava a ele uma chave e um punhado de folhas de papel em branco. Quando Uriel me passou esse papel, eu fiquei emocionado, e eu acho que ele também ficou. Porquanto, muito antes do primeiro artigo de Richard, que só veio a lume em 1963, 6 anos mais tarde, primeiro artigo dele, os espíritos já anunciavam, mostrando para nós que Richard havia recebido do alto a incumbência de trazer para nós, além das palestras, seminários, cursos. Sim, Richard reencarnou para nos trazer os seus 65 livros, que hoje já passaram essa casa, porquanto continuam sendo editados, depois dos 65 livros com Richard ainda encarnado. A Federação Espírita Brasileira já editou mais 2 livros de Richard. Ele deixou preparado e entregou esses livros para que fossem publicados depois do seu desencarne. E nós recebemos nesta semana, conforme consta do nosso jornal Momento Espírita, a notícia de que ainda neste ano começarão a ser reeditadas as obras de Richard Simonetti. Olha só, 1963, 7 anos depois da previsão dos espíritos, Richard Simonetti teve seu primeiro artigo publicado pela Federação Espírita Brasileira. Esse artigo chamou-se Medicina Pioneira. E para vocês terem uma ideia da importância desse artigo, hoje eu terminei um artigo que estou mandando para a Federação Espírita Brasileira, corroborando essa outra previsão do Richard, que vocês vão ter a prova agora. Ah, doutor, dizia a mulher no artigo do Richard, eu queria tanto ter saúde, a fim de ser um pouquinho feliz. Suspirava aquela senhora habituada a passar consultório por consultório. Minha filha responde...